essas falas. Isso eu vou editar, essa entradinha eu vou editar. Beleza? Vamos nessa? Vai lá. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Falando sobre Quadrinhos, nessa temporadazinha nova. E essa temporadazinha aqui eu resolvi mudar um pouco a cara dela e não trazer só eu falando, né, sobre quadrinhos, sobre ilustração, sobre desenho, e convidar alguns brothers para falar um pouco também. E para estrear essa nova fase, hoje eu chamei para inaugurar aqui um amigo, um brother de longuíssima data, que é o Alexandre Santos, Oi. vulgarmente conhecido como Ale Santos, querido amigo, parceiro, fizemos junto o Questão de Karma, ele desenhou um roteiro meu. Ali é um baita do ilustrador. E tudo bom, seu Alexandre? Fala, Laudo. Prazer estar aqui no seu canal, hein, meu? Depois de trocentos anos, a primeira entrevista, hein? E você está abrindo a porta da coisa. Ale, fala um pouco aí para a turma aí, quem que é você? Como profissional. Tá. Eu sou uma pessoa ótima, gente. Eu sou ilustrador, professor, né, mesma quantidade de tempo, né, uns 30 anos, que eu trabalho tanto com a parte de ilustração quanto como educador, né? A parte de educador está um pouco mais fraca agora, inclusive, dadas as consequências, né, do mundo, né? Mas eu trabalho com ilustração desde os 19 anos. Comecei a trabalhar na época pré-desktop publishing, então na época pré-computador, com materiais práticos mesmo, né? Sou versado nesses materiais, então trabalho com guache, com aquarela, óleo, acrílico, aerógrafo. E trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei como diretor de arte, mas o meu foco sempre foi ilustração, quadrinhos. Quadrinhos não fui muito bem sucedido, né? E aí acabei caindo no mercado editorial, porque é uma paixão. Eu adoro trabalhar com livros, adoro trabalhar com publicação, mídia física mesmo. Só você olhar atrás de mim para você ver a quantidade de livros que eu possuo. E me especializei como capista, né? Como designer de capa. Alexandre, uma pergunta que me veio agora ouvindo você falar. Tem muita gente que vai no meu canal que tá nos 30 anos, um pouco menos. Tem os velhos, mas vamos. Você veio de uma época, só um adendo, né? Você veio de uma época em que não existia computador, ou seja, era tudo na base da colinha, né? Não era o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Assim, eu de verdade, uma das minhas lembranças muito queridas, uma das primeiras pessoas que eu trabalhei, você conhece, inclusive, que é um dos caras muito queridos, que é o Marcelo Alencar. Sim. Né, editor lá da Abril Jovem. Marcelo é um amigo, um irmão, um cara que me deu uma oportunidade, assim, minhas primeiras oportunidades, é um cara que apostou no meu trabalho, e eu comecei a trabalhar com ele na época da revista Dragão, que era uma revista de RPG, quando o RPG virou hype na década de 90, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E eu lembro direitinho das pessoas comentando, tipo, a gente indo levar original, né? Que fazia a ilustração pintada em papel, Schweller, papel Fabriano, tudo, levava a ilustração lá para a editora. E quando o pessoal estava avaliando o trampo, você ouvia as pessoas comentando: a agência tal fez um departamento, fez um CPD, né? Um centro de processamento de dados para diagramar a capa, para diagramar a revista. A Abril parece que vai apostar. Então, assim, eu quando comecei a me profissionalizar, foi a época que o Desktop Publish ele começou a entrar nas agências, nas editoras, né?
E eu tive a sorte de estar dando aula num lugar que foi obrigado a se informatizar também. Então, meio que por força das consequências, eu acabei aprendendo, porque eu vi que um monte de gente que não apostou, inclusive eu ouvi a gente, né, falando assim, isso nunca vai virar, e não rolou, né? Então é isso. Então eu peguei meio que essa transição, mas eu acho que o que eu sabia de ilustração prática me ajudou muito na hora de fazer a transposição para digital. O Ale, me fala uma coisa. Nessa coisa de fazer ilustração, de fazer capa, assim, no meu canal aqui, eu sempre bato um papo entrando mais na ideia do tempero da coisa do que no duas cabeças de alho, uma cebola, você entendeu? Eu vou mais Sim. na coisa. Por exemplo, é curioso a linha, por exemplo, eu segui uma linha de quadrinho e uma ilustração, um desenho mais estilizado, mais cartoon, você entendeu? É, por, por, por querer trabalhar mais com isso e sentir que isso me expressava. Você tem uma coisa mais perto da ilustração e mais perto do realismo, né? Eu estou certo, eu estou falando bobeira. Não, tá certíssimo. É aquela coisa, né? Eu de verdade não me conformava de só trabalhar com caricatura. Depois eu fui entender que de verdade assim a minha formação visual, uma das primeiras coisas que eu me eduquei visualmente foi revista Mad, né? E inclusive essa semana que passou aí morreu o Mort Drucker, né? O Mort Drucker, acho que é ele, Don Martin, são os caras que influenciaram muita gente. E assim, para mim foi Mort Drucker e Jack Davis. Jack Davis. Mas eu, moleque bobo, achava que isso era uma coisa que, por vir fácil, para mim não tinha valor. Aí eu apostei muito pesado em aprender a trabalhar o realista, até porque a gente vem de uma época que você era exatamente o oposto de hoje, né? Você não podia segmentar, desculpa, o teu trabalho, você não podia fazer uma coisa só. Então você tinha que saber atacar em tudo que é a área para conseguir mais trabalho. Hoje em dia, as agências, editoras, elas dão muito mais valor para uma pessoa, para um ilustrador que tenha um estilo solidificado, né? A única coisa é que eu acho que isso cria um hype para uma pessoa que dura um tempo e depois o cara Acaba. acaba não publicando quase mais nada, né? Porque ele fica datado, né? É que nem uma coisa que eu vi uma época, Ale, só abrindo um parênteses aí, que eu sou de uma época também que você tinha que. A gente é da mesma época, né? Que você tinha que aprender a desenhar. E Sim. aí você ia entre. Você sabia vamos vulgarmente falando assim, você tinha que aprender a fazer o certo para depois fazer o errado, né? Vamos dizer assim. Sim, para você abandonar O acadêmico. o acadêmico formal e começar a brincar com aquilo. É a mesma coisa assim que você começa estudando música clássica, música erudita, para depois virar músico de jazz. Exatamente. E eu Entendeu? vejo que de algum tempo para cá a turma já vai caindo direto no estilizado, no cartunesco. Tudo bem, mas você tem que saber a base, né? Você tem que saber. Assim, existe uma coisa que eu critico muito, eu não vou me alongar nisso, porque eu acho que nem cabe, mas nós tivemos uma era de ouro de educação de arte, que foi uma coisa muito legal, que eu acredito que foi a partir da época que eu entrei para estudar, dali a uns 10, 12, 15 anos para frente. Aí, de repente, o mercado começou a ficar saturado de escola, e as escolas começaram a tratar aluno como cliente e programa de aula como produto. E aí começou a ter o curso light, o curso diet, o curso sem glúten, o curso que às vezes se o cara não gostasse, tira de tal matéria. E eu acho que isso meio que limitou um pouco o desenvolvimento. Hoje,
Eu vejo, assim, gente muito nova, com trabalhos, assim, com um trabalho muito bom, muito rápido. O cara, ele desenvolveu muito rápido o estilo dele. Mas o cara não tem um alcance grande. Aí, quando ele fica um pouquinho mais velho, ele fica penando muito para ampliar esse leque de trabalho dele, de estilos ou de possibilidades, né, de técnicas que ele possa usar. Então, sei lá, eu acho que na soma, Laudo, o tempo de formação acaba sendo o mesmo. A única coisa que hoje o cara meio que se engana, ele acha que ele está pronto, mas ele está metade pronto, entendeu? Ale, vamos por partes. Mostra umas. Bom, me fala aí, você, por que no que você faz, e a gente já vai ver umas coisas aí. Sim. O tesão teu é fazer capa? O meu tesão é fazer capa, porque para mim a capa é uma coisa assim. Você sabe muito bem disso, né? Você trabalha com quadrinho, você faz as próprias capas também, né? Mas você sabe que você tem que ter uma quantidade X de produção por dia para você dar conta da tua entrega no quadrinho, né? E a gente vê, eu vi isso muito, Laudo, desde a época da livraria Muito Prazer, lá no centro, né, lá na República, que a gente ia. Eu lembro que eu pegava as estantes. A Muito Prazer era uma livraria que existia atrás da Praça da República, que vendia quadrinhos importados. Era um dos 3, 4 lugares aqui de São Paulo que a gente conseguia achar coisa gringa, né? Isso. E eu via quadrinhos assim, com umas capas maravilhosas. Então, aquelas capas do Joe Giusco, capa do Frazetta, do Boris. Aí você abria a revista e o conteúdo não correspondia à capa. Né? Então você vê que os caras bancavam muito mais o artista da capa do que o artista do miolo, né? Aí eu comecei a ter essa percepção de que a capa é um produto. A capa ela é uma obrinha de arte, né? Ela tem o seu valor artístico, mas ela também tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade de resumir o conteúdo da publicação, seja ela qual for, tá? Então, isso eu falo além da ilustração, isso eu posso falar a respeito de revista, Veja, Época, sei lá. Então, assim, a capa ela é um resumo, e tem que ser um resumo muito claro e também muito atraente para levar o público a pegar aquela revista da prateleira ou da banca, dar uma folhada e, se tivermos sorte, a pessoa comprar o produto, né? Comprar a publicação. Então, tendo essa responsabilidade, é legal porque, por exemplo, diferente de um artista que trabalha a parte interna, eu tenho mais tempo para fazer e posso elaborar mais. E aí eu vou fazer um resumo, nem que seja um resumo conceitual, visual, do conteúdo daquela obra para transmitir isso para as pessoas que estão ali, né, buscando um produto novo. A diferença é que eu tenho que ter uma percepção e um diálogo muito intrínseco, muito orgânico, muito endêmico com o lettering, né? Com a parte escrita, com o texto, com o título. O Ale, me fala. Não, conclui, desculpa. Então, e hoje em dia, a quantidade de texto, inclusive em capa de livro, vem aumentando, né? Porque assim, hoje tem muito livro usando subtítulo, colocando notinha, colocando citações. Então a gente tem que fazer isso dialogar com a imagem, né? Verdade. Realmente, enfim, sem precisar dar exemplo, é uma coisa, você vê muita capa de livro hoje com muita informação, né? Vamos dizer assim, né? Muita informação. O Ale, eu não sou muito adepto de perguntar esse negócio, mas, enfim, vamos nessa. Você foi aluno e depois companheiro de viagem do Manuel Victor, sim, né? Considerado um dos maiores ilustradores do Brasil, né? Exatamente. Manuel Victor Filho, ele foi o cara que definiu praticamente sozinho o visual do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele foi o cara que nova precisa dar um Google para saber quem é esse cara. Ele era maravilhoso.
Eu Manuel tenho... Vitor Filho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Manuel Vitor Filho, Enciclopédia Os Bichos também. Eu tenho dele, cara, eu acho que é dele. Eu preciso procurar, eu tenho dele A Vida de Cristo. Sim. Uma... Você sabe quem que é o Cristo? Não. Sou eu. Eu que posei para ele. É mesmo? Juro por Deus. Se Menino. você olhar, é lógico, ele mudou minha cara, tudo. Eu tinha cabelo comprido, né? Eu tinha cabelo na época e tinha um cabelão comprido. E aí ele foi fotografar as referências e me chamou para ajudar. E aí chegou na hora, tipo, o cara virou e falou: ó, tira a roupa, enrola essa toalha no pau. E aí mandou vir um cara, veio um bedel e veio com uma cruz de madeira gigante, jogou nas minhas costas. Ele mandou fazer. Porque... Inclusive, se você olhar, quem tem essas fotos ainda é o Miniguite que me chantageia durante muito tempo. Que ele vai, qualquer hora, publicar essas fotos minhas de cuequinha azul laceada. Só para tu pontuar aí, o Miniguite é um outro ilustrador, um grande ilustrador aí, fantástico. Miniguite foi um dos meus professores também. Então, Ale, inclusive essa coleção, até para os religiosos, isso foi publicado pela editora Bloch, editora 3, eu não lembro. Eu tenho aqui. Os bichos eu não lembro. Eu não lembro se foi Abril ou se foi editora 3, não sei. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Era uma coisa que até esse grande ilustrador, cara, que assim. Mas enfim, a pergunta é: quem que te influenciou? Quem? Eu não sou muito adepto dessa pergunta, mas vamos nessa. Então, vamos lá. Tem alguém Você sabe que nós já temos 20 minutos de gravação aqui, né? Deixa rolar que a gente já vai entrar na coisa que importa. Negócio assim. No princípio, lógico que o Manuel Vitor Filho, porque eu fui aluno dele, depois eu fui assistente dele durante um tempo, e depois eu fui professor dele, né? Ele também era diretor de curso de uma grande escola aqui de arte, e eu trabalhei junto com ele, né? Então o Maneco sempre vai ser uma presença constante na minha vida, no meu trabalho. Inclusive, eu estou falando com você, eu tenho um original dele aqui do meu lado, pendurado na parede, né? Óbvio que no começo da minha carreira, Boris Vallejo menos Frank Frazetta 200%, e os de quadrinhos básicos, né? John Byrne, George Pérez, Garcia Lopes, esses caras todos. Por incrível que pareça, eu estava tão confortável com esses caras que quando veio a segunda onda, que entrou Bill Sienkiewicz, Kent Williams, John J. Munt e o Dave McKean, eu não gostei. Eu lembro que a princípio eu achava esquisito. Eu lembro de falar, puta, o Bill Sienkiewicz, eu achei ele muito engraçadinho. Por quê? Porque ele fazia coisas caricaturais, né? E eu tinha essa coisa, até porque eu trabalhava também como caricaturista, e eu recebia menos. E na moral, muitos companheiros de trabalho me tratavam como primo pobre por ser caricaturista. Você sabe muito bem disso, né? Tinha muita gente com uma soberba, assim, de trampo. E eu, como estava no meio dessa galera, ficava tentando me adaptar, né? Depois eu fui entender que o Bill Sienkiewicz, ele, como que se diz, ele era meio que a união dessas coisas, da técnica, assim, aquela técnica muito precisa, aquela técnica virtuosa, mas com a parte de expressão. Aí eu fui conhecer o quê? Fui conhecer Gustavo Klimt, fui conhecer Gon Chile, fui conhecer Braque. É porque tem que ir para o outro lado. Eu estava muito preso na referência do comics, né? Tá. É o que a gente meio que critica, né? Mas procura dar uma dica, assim, principalmente naquela galera que fica tipo mangá, anime. Né, o tempo todo, fala, cara, abre um pouco a janela, não deixa de fazer, mas, tipo, tem outros autores, outros artistas, então por isso que a galera, quando vai fazer, por exemplo, uma faculdade de design gráfico, sei lá, fica louco quando começa a ter aula de história da arte. Porque aumenta
o leque de referência absurdamente. E foi o meu caso, mas eu demorei. E para mim, assim, a minha grande epifania foi o Dave McKean no Voodoo Lounge, cara. Então, o que é o Voodoo Lounge? Pra você ter uma ideia, é um negócio muito obscuro. O Voodoo Lounge do Rolling Stones. Do Rolling Stones, entendeu? Foi assim, foi um produtão mesmo. Não era um trampo autoral dele, mas o que acontece? Ele usou quase que 100% do Voodoo Lounge arte digital, que era uma coisa que ele já ensaiava numa peça ou outra dele. E na hora que eu olhei aquilo, cara, eu fiquei louco. Assim, eu enlouqueci até porque eu falei, cara, eu consigo trabalhar desse jeito, eu consigo pensar assim, né? E eu procurei ali meio que me situar entre o desenho prático e o digital. Então, muita coisa do meu trabalho hoje, eu sei desenhar, lógico, mas eu gosto muito de usar fotomontagem, gosto muito de interferir digitalmente numa arte pintada ou num desenho feito no papel. Eu acho que a gente tem que usar as ferramentas, todas que estão à disposição. Mas, assim, a minha grande... Inclusive, esse é um quadrinho, pra você ter uma ideia, que eu tenho um monte de coisa de Dave McKean. Eu não tenho esse Voodoo Lounge. Inclusive, se alguém quiser entrar em contato comigo, podemos negociar. Ou um presente. Presente, né? Um presente também será muito bem-vindo, né? Mas foi uma influência insana, assim, tipo, a minha cabeça explodiu, porque aquele Voodoo Lounge foi como eu enxergo o mundo. Eu acho que, tipo, eu vi as pinturas dele, eu acho lindíssima, mas era um pouco fora do meu escopo, no sentido visual, assim. Ale, desculpa te interromper, só para pontuar a turma aí que provavelmente é fã do Dave McKean hoje pelas capas do Sandman e tal lá. E o que é o Voodoo Lounge? Que é um disco dos Rolling Stones. Então, o Voodoo Lounge, como eu falei, foi um produtão, né? Que foi encomendado, foi feito de encomenda para ele, para divulgar um disco que foi o grande retorno dos Rolling Stones, né? Os Rolling Stones, eles estavam há mais de 10 anos, se eu não me engano, sem gravar e sem tocar. Todo mundo estava dando a banda como perdida, como terminada. E aí, de repente, o Mick Jagger e o Keith Richards, eles fazem as pazes e gravam esse disco, mas assim, completamente na surdina. E quando eles lançam, putz, vira uma turnê mundial, o grande retorno do Rolling Stones. O disco é maravilhoso. Isso é dos anos 90? É, dos anos 90. E ao mesmo tempo, cara, viram uma festa de produtos, assim. Os fãs ficam loucos. E o Dave McKean entra nessa dança. Não lembro de que editora foi o Voodoo Lounge. A gente pode até dar uma pesquisada rápida aí, sei lá. Deixa eu até dar uma olhada aqui se eu consigo falar para você aqui. Mas ele faz tudo digitalmente. Eu não duvido hoje que ele fez isso meio a toque de caixa. Então, por isso que ele usou o digital. Hoje, olhando como ilustrador, eu tenho certeza de que ele fez isso meio que para dar conta do prazo rápido e tal. Mas o resultado ele ficou tão foda, cara. Tão bacana. E eu comecei a usar isso ainda naquele Photoshop 3, né? Aquela coisa bem tosquinha e dava para fazer umas montagens. Então, eu lembro que eu trabalhava na Ópera Gráfica do Carlos Mann e a gente estava tentando fazer umas revistas diferentes, falando de filme de terror, de filme de ação. E eu comecei a ilustrar para fazer capa dessas revistas. Só que desse jeito, entendeu? Porque daí me davam liberdade para fazer. E eu também estava fazendo todo o projeto gráfico, então eu me aproveitei daquilo, comecei a usar isso como um tubo de ensaio. Então, hoje, eu tenho muito. Eu dou aula de Photoshop, dou aula, né, de tanto retoque, tratamento de imagem,
quanto de ilustração digital. Eu fico muito confortável para fazer. E minha última capa, que é uma coisa que nós já vamos conversar já, ela foi feita nesses termos, a última capa que eu posso divulgar, né? Ale, você achou aí o do Dave McKean? Achei. O Voodoo Lounge. Deixa eu olhar aqui. Só para dar informação aí. Isso, ó. Eu Voodoo Lounge. Espera aí. Tá na Amazon. 95, feito pela Marvel. 95. Feito pela Marvel Comics. Vamos ver vamos ver aquela amostra de umas capas suas aí. Vamos falar dela. Manda aí, compartilhando. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu estava na internet aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deu certo aí para você, Laudo? Deu. Estou vendo eu bonito aqui. Então, vamos começar com uma capa que eu gosto muito. Eu também. Então, essa é a capa que eu fiz, a capa e o projeto gráfico, né, para o nosso quadrinho, né? Sim. Aqui eu só fiz um panoramazinho. Aqui, por exemplo, é uma das coisas que eu falo, uma das capas, essa foi a primeira capa que eu fiz para a revista Caros Amigos. Ela foi essa mistura, né, do prático. Eu fiz o desenho todo a grafite, depois eu escaneei e colorizei tudo no Photoshop, né? Só para dar um entendimento, tudo, volta lá, Lê, tudo é desenhado? Tudo é desenhado, Laudo. Tudo é desenhado. Tudo no grafite. E aí eu escaneei, tratei a imagem, né? Você tá vendo toda essa textura aqui, tudo tal. E aí a vantagem do digital é essa. Por exemplo, eu fiz só a cabeça do cara. Então, todos esses elementos que você está vendo aqui, eu desenhei separadamente e montei. Então, por que isso? Porque daí o desenho ficou tão legal que eu falei, cara, agora, se eu fizer uma coisa e errar, eu vou perder o desenho. Aí eu comecei a desenhar os elementos separados para poder montar ali e não perder o que eu já tinha conseguido fazer, né? Beleza. Nesse caso, o desenho ele foi feito todo em bico de pena, com um soprador, né, que é um canudinho de metal que a gente usa para dar essas manchas no fundo. Mesmo esquema, depois depois de desenhado, foi escaneado e colorizado no computador. Aqui a mesma coisa, desenhado na mão, colorizado no computador, e aqui a gente já tem um esquema que eu já tenho a possibilidade de mostrar o que a gente tem que fazer quando vai trabalhar, porque isso é uma capa de um livro chamado Lili Duncan, e você vê que eu já tenho que fazer tipo uma reserva. Você está vendo meu cursor aqui, Laudo? Sim. Eu tenho que fazer uma reserva exatamente para entrar o título, né? Então, esse diálogo, ele tem que ser feito principalmente porque, nesse caso, e algumas capas que eu vou mostrar, eu não determinei a parte do lettering, né? Não sou eu que faço, eu só faço a ilustração. Então, eu trabalho junto com a editora. Algumas editoras e alguns editores me dão mais liberdade. Outros, o autor, ele praticamente layouta a capa para mim, né? Ele manda o que ele quer. E aí eu tenho que trabalhar, inclusive, tendo essa percepção de que vai entrar a tipografia, né? Aqui só algumas variações, né? Nesse caso do Daniel Alecrim, ela é 100% digital, desenhei e colorizei tudo no computador. Papo Reto, que vocês estão vendo aqui também, né? Então aqui a gente vê algumas modificações, a editora às vezes faz correção de cor. Eu sempre deixo à vontade, porque também tem aquela coisa, né? Quem conhece o produto e quem conhece o cliente, né? O público é a editora. Então, eu acho que o ilustrador não pode também ficar tentando se impor demais, obrigando demais, porque assim, a editora tem mais experiência que a gente na questão da venda, né? Ale, uma pergunta
Não, volta só um pouquinho lá na outra capa, isso, nessa. Por exemplo, só para informação da turma aí que acompanha aqui, você manda, por exemplo, no caso do Papo Reto aí dessa capa, você mandou o arquivo, quem alterou a cor ali foi lá na editoria de arte, lá da Na editora, é o departamento de arte da editora. Mas é que tá, ele altera naquele sentido de adaptar e aprimorar para a necessidade da editora. Sim, Tá? não, mas é uma pergunta bem simples. O arquivo que você manda para a editora da arte vai tudo em layer. Alguns sim, outros não, né, Laudo? Por exemplo, geralmente que eu mando, como é o caso desse que você está vendo aqui, né? Esse foi em layer. Eu mando o fundo separado. Entendi. Da figura. Essa capa especificamente, eu tive que fazer uns 3, 4 fundos até o pessoal se sentir satisfeito com o fundo que eu tinha criado. Entendi. E é engraçado que a figura permaneceu a mesma o tempo todo. Né? O problema, aí no caso, até a gente chegar na conclusão, era o fundo. No caso do Alecrim, eu já fiz todo de uma vez. Sim. Já estava layoutado, já estava pronto, então eu só boto o título e manda para a gráfica. Né? Nesse caso aqui do Friend, eu layoutei eu já fiz o esboço com essa tipografia, que eu achei que podia dar um jogo legal. E o pessoal da editora comprou, falou, putz, ficou bacana mesmo. Então aí eles só fizeram depois o complemento da tipografia, mas o nome Friend continua como minha ilustração. Aí eu já tentei ilustrar o lettering, né, a tipografia. Né? Aí alguns, no caso, que são algumas coisas um pouco mais simples, como esse livro que é a história de histórias da Copa Libertadores. Então a gente vê caricatura dos grandes astros aqui, né? Então a mesma coisa. E aqui eu vou voltar, vou dar um tempinho, e aí foi algum dos meus breakthroughs, assim, né? Nesse caso, foi quando eu estava estudando fotografia para aprimorar a questão da fotomontagem, eu comecei a desenvolver esse trabalho, já tentando sofisticar um pouquinho mais as questões de fotomontagem. Isso já não é capa, mas eu achei que é relevante para mostrar que foi uma transição para algumas. Para uma qualidade e um estilo de montagem, de fotomontagem melhor, ou maior, ou diferente, né? Vai depender. Um pequeno e rápido detalhe. Aí, até para a rapaziada entender, aqui é tudo seu, que é muito importante numa questão de direito autoral, né? Porque você fotografou a modelo, né? Não é isso? Sim. E usou e trabalhou, você fez várias fotos e tal. É importante porque para a molecada que for ver isso e não for arriscar tentar fazer e não catar foto na internet. Então, a questão que eu sempre falo é assim: você pode catar foto na internet, você pode mexer, desde que você não use isso para gerar lucro, que você não tente vender o trabalho de outra pessoa como se fosse seu. Tá? Só como estudo, né? Exatamente, que é importante. Por quê? Porque eu tive que fazer um investimento, tive que ir estudar fotografia. Isso foi um custo, quase 2 anos de curso, entendeu? Equipamento e o caramba. Então, isso. E ainda que eu era bolsista, né? Isso foi um custo relativamente alto, tá? Agora, sempre existe a possibilidade, quando eu trabalho com editoras, eu já vou mostrar algumas capas aqui. Geralmente as editoras trabalham com shutter, né, com banco de imagem, que eles já usam naturalmente. Então eu faço a busca das referências pelo shutter que a editora assina, puxo as imagens e os caras mandam essas imagens altas para mim. Aí eu uso para fazer a montagem, entendeu? Vamos adiante, Ale. Vamos lá. Olha aqui, ó, a mesma coisa. Então isso daqui são todos estudos, isso é para a capa de um livro que acabou não rolando, né? Mas é a mesma coisa. Eu gosto muito de criar essas paisagens meio oníricas, assim, essa coisa de parecer que a gente está dentro de um sonho ou dentro de um aquário sujo. Né? E aqui eu já tentando distorcer mais, já tentando criar, não vou dizer uma caricatura,
mas uma linguagem um pouco mais pessoal dentro dessas possibilidades aqui, que você está vendo. Né? Isso Aí isso é uma foto, né? Diga. Isso inicialmente foi uma foto, a garota. Várias fotos. Várias fotos. Tá. Né? Porque como eu já fotografava para as capas, né, que você vai ver aqui adiante, eu já aproveitava que a modelo estava no estúdio e já fazia algumas coisas para eu usar. Sempre com permissão da modelo, tá? Você vê que até para a turma ver que há toda uma interferência na foto, né? Total. Textura. Total. Você não reconhece a modelo, você não reconhece quem é a pessoa. Eu também faço isso para preservar a pessoa, né? E procuro também, isso existem muitos bancos de imagem com foto royalty free, que dá para usar também, né? O que acontece é que a partir disso, quando eu incorporei esse tipo de trabalho no meu portfólio, algumas editoras já começaram a pedir. Então, isso já é um pouco desse trabalho de fotomontagem já aplicado nas editoras, né, em publicações reais. Então, aqui você vê, né, o thumbnailzinho, isso daqui é a capa montada. Definitiva. Isso é o segundo livro, então eu tenho A Sombra de um Anjo, que foi best-seller, depois Caçadores de Almas, que é a sequência do primeiro livro. E aí eu comecei a desenvolver isso junto com as editoras. Só que, lógico, vocês veem que quando eu estou trabalhando briefado, ou seja, quando estão me passando um briefing específico, eu tenho que me conter um pouco, né? E alguns editores pedem uma direção específica para o trabalho, né? Por quê? Porque a gente tem que ser um pouco mais didático, principalmente com alguns títulos, né? Porque se é para um público um pouquinho mais novo, tudo, se você fizer uma proposta muito radical, ninguém vai entender nada. Então, no caso desse selo de publicação, eu tive que puxar um pouco o freio, ser um pouco mais contido no quesito distorção, né? Mas eu fico muito feliz, a editora trabalhou comigo, foi muito legal, me deu muita liberdade, onde eu nunca tive, inclusive, essa liberdade. Essa daqui foi para um selo chamado Novos Talentos da Literatura, da editora Novo Século, né? Olha só. Então, assim, eu consegui fazer imagens muito legais e que eu fico muito feliz de ter feito. E tudo na base da fotomontagem. Tudo né? para a editora. O Alessio, por exemplo, uma rapaziada aí que estuda desenho, que vê o canal aí, por exemplo, você tendo essa liberdade de criação aí. Então, por exemplo, aí, nessa capa específica da Manuela Queiroga, e Sim. o título, é você que determina aonde vai entrar o título, ou a editora então, que fala, não, é de verdade, assim, eu trabalho junto com a editora, né? Trabalho junto com o departamento de arte, com os designers. Eu procuro, depois de trabalhar algumas ideias, eu procuro mandar um RAF muito definidinho, muito muito claro, né? Tudo PB, tudo em linha, tudo atrás. Então a questão do desenho ela está presente aí, né? Só para o editor entender a ideia. Exatamente. E melhor ainda, Laudo, porque eu já mando o RAF, porque algumas dessas capas demoram para ser montadas. Então tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Então o que acontece? Eu mando o RAF para a editora, no momento que o cara aprovou, eu já falo, cara, diagrama em cima do RAF. Você já pode colocar a tipografia em cima do RAF, por quê? Porque eu não vou mudar a posição das coisas. Entendeu? Então, aí já fica mais rápido, porque quando você desenvolve essa sinergia, essa parceria com a editora, o pessoal já sabe o que você vai entregar. Então, eles já meio que diagramavam, já faziam uma pré-diagramação em cima do meu esboço. Geralmente, depois de um tempinho, os caras já me chamavam, Ale, manda o estágio que essa capa tá. Porque geralmente o cara quer ver o quê? Luz e sombra, contraste, se já tem cor, que cor tá usando. Porque às vezes eu demoro mais para dar o acabamento do que fazer a montagem total, entendeu? E eles já diagramavam lá. Alô? Beleza. Não, estou ouvindo. Você estava conferindo se você estava vivo aí ainda, você não tinha dormido. Não.
Vamos adiante, Ale. Então, Laudo, de capa que eu já publiquei, tá aqui. Isso é o que eu separei. O que eu tenho aqui Olha, deixa eu só. Desculpa te interromper, Ale. Deixa eu só dar até um adendo, um comentário em cima do teu trabalho. Recentemente, cara, eu fui chamado aí, não vou dar nomes, não tem nada a ver, para um grupo aí que ia fazer, deve estar fazendo, não sei, 2 livros, né? Um segue o outro, e era um livro bem técnico, cara, onde eles queriam misturado desenho técnico com desenho mais lúdico, né? Sim. E eu cheguei para um dos editores e falei, olha, eu não é a minha praia esse tipo de desenho, a não ser que você queira fazer essas informações dentro de um tipo de desenho mais estilizado, mais assim. Mas eu acho que a tua edição ela está pedindo esse tipo de ilustração mais realista. Sim. E pela linha de produto, né? Eles não me entenderam, bicho. Não, tem gente mas é o valor que certas pessoas dão a certas coisas, né? Então, por exemplo... Desculpa, Ale, só para terminar. Eles acharam que eu estava meio fresco. Eu falei, não estou pensando em você, não é em mim, não. É engraçado isso, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo. Mas aquela história, né? Tem muita gente que trabalha com editora, e no geral, não é só editor, mas por exemplo, o cara especificamente trampa com letras, com textos, né? Então, ele não tem um repertório visual, ele não estudou isso, ele não se dedicou a isso. Então, por exemplo, você viu o meu trabalho aqui, né? Você viu essas capas que eu estou mostrando. É isso que eu tenho no meu portfólio. O que acontece é que muitas vezes as pessoas me chamam e, tipo, você não quer fazer um negócio... a gente quer um negócio estilo assim, e manda, tipo, Mônica. Para a pessoa que está propondo isso, para ele é a mesma coisa. Ele não vê a diferença. Ele não percebe essas notas, assim. Exatamente. Eu faço, sei lá, mas eu procuro até falar para a pessoa como você. Não é o meu métier, não é o meu escopo. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer tão legal contra outra pessoa que só trabalha com isso faria. Entendeu? Mas aquela coisa, tem gente que está com pressa, tem gente que quer resolver rápido, ou realmente não enxerga, ou, sei lá. Até porque, então, é importante, pode parecer uma bobeira, que não é, mas isso é muito comum, né? Os caras, às vezes, amam você, te acham lindo, te acham um artista maravilhoso, e eles vão você produz pizza, e aí os caras vão te pedir plantação de chuchu. Então, Laudo, o que aconteceu comigo é que, de verdade, assim, eu só cresci como artista, eu só cresci no meu trabalho quando eu comecei a recusar esse tipo de coisa. Que eu acho que a gente tem uma mentalidade, principalmente o pessoal da nossa geração, tem uma mentalidade muito fominha, né? Muito mesquinha, de tipo, eu não posso perder nada, eu vou ter que pegar tudo. Então, nós mesmos, nossa geração mesmo que alimentou esse tipo de cultura, né? Eu mesmo falei alguns minutos atrás, o cara tinha que aprender a fazer tudo, jogar nas 11, né? Nas 11 posições e tal. Mas chega um ponto, cara, que você quer uma coisa um pouco melhor para você, né? Chega um ponto que aqui sim o cara ele fala, cara, olha, como foi o meu caso, eu não ganhei nada, minha vida não melhorou, e isso que eu passo para os ilustradores mais novos, é assim, a minha vida não melhorou por eu ter cedido demais. Exato, isso é muito importante, Ale, sabe? Eu perdi tempo fazendo isso. Eu devia ter investido no que eu sei fazer, no que eu sei fazer direito e no que eu gosto de fazer. Porque às vezes, cara, por mais que nem você tem isso, eu tenho, a gente é dessa geração que vamos variar o leque para ter mais trabalho, mas tudo tem um limite, né, cara? Tem uma hora que
aquilo não dá para você fazer, cara. Entendeu? O que eu acho assim, eu nunca tive problema de passar trabalho para outros colegas, para outros amigos. Nunca tive problema de ficar feliz pelo sucesso dos amigos, dos colegas. Só que não é todo mundo que pensa desse jeito, né, cara? Então, é aquele cara que joga o preço lá embaixo para pegar o trabalho, aí chega na metade do trabalho, ele vê que não vai compensar e larga. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, essa maturidade, eu sempre hoje procuro mostrar para o cliente que conversa comigo que existe, que eu tenho uma maturidade de trabalho e não adianta tentar me levar para um lado, porque assim, eu traço muito bem meu limite do que eu posso ou não posso, do que eu topo ou não topo fazer. Né? E, assim, Ale, só para a gente tomar cuidado para não estender, senão vai longe. Já vamos chegar em 1 hora já. Não, então, mas tá indo. Ó, porque é importante isso, cara, porque ganha o cliente e ganha você. Sim, porque às vezes, cara, o que você vai fazer só para cumprir uma função ali, ganhar teu dinheiro, não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então, cara, nos últimos dias, assim, eu tenho chegado a uma conclusão muito babaca, muito escrota, mas muito verdadeira. Que assim, nós vivemos no país do barato sai caro. E a gente está vendo isso hoje. Né? Tá? Então, assim, a gente vê que todas as soluções rápidas e baratas que a gente tomou, hoje elas estão cobrando seu preço. O Durex, a cola do Durex, ela não tá acabando. Não grudou, não está grudando. E a gente vê isso. Então, eu vi isso com a minha carreira. Eu tive um baque, você que é meu amigo pessoal, você sabe disso. Eu tive um baque fudido. Desculpe. Isso desmonetiza o seu vídeo, cara? Não, eu caguei por isso. Tá. Eu tive um baque fudido na minha vida de profissional. Eu tive que me levantar, me reinventar. Eu tive que me reconstruir como profissional de verdade. E no momento que eu percebi que eu estava fazendo, que eu tinha que fazer isso, eu acho que a minha principal resolução foi assim: eu vou acabar com os maus hábitos. E um dos meus maus hábitos realmente era esse, era ser fominha. Eu não estou criticando os outros à toa, porque eu era um desses fominhos. Eu era o cara que topava tudo, eu era o cara que baixava o preço. Eu era o cara que tinha muito medo do amanhã e do amanhã não ter para todo mundo. E hoje eu procuro trabalhar e orientar as pessoas assim. Isso, de verdade, só me levou para uma ruptura do meu trabalho. Não compensou. É por isso que eu falo que essas sessões que eu fiz, tudo que eu cedi, e cedi em detrimento da minha verdade, do que eu acredito como trabalho legal, bem feito, tudo, acabou não rolando, acabou não virando para mim. E eu tive que, graças a Deus, eu tive essa possibilidade de reconstruir o meu trabalho, dessa vez com a filosofia correta, né? Com a atitude correta, né? A gente passa por um processo assim. Eu tive enfim, né? Eu tive uma situação há uns anos atrás em que eu recusei um projeto de quadrinho de um grupo aí, porque eles me chamaram justamente pelo meu nome e por alguns trabalhos meus, e quando a gente sentou para conversar sobre, o cara queria uma outra coisa, né? Assim, ele queria o chuchu e eu plantando pizza, sabe? Eu fazendo pizza. E eu falei, não. E eu confesso que depois que eu desliguei, foi até numa reunião por Skype, eu até me senti muitíssimo bem. Eu falei, porque não dá certo, né, Ale? Cara, porque assim, ninguém vai no dermatologista falar, olha, de verdade eu queria que o senhor tirasse o tumor que está no meu cérebro. Né? Porque não é tudo médico. É a mesma coisa. Então, assim, só que eu acho que também, Laudo, existe uma falta de maturidade da gente como profissional, porque a gente também tem que saber que tem que educar o cliente. Exatamente. Entendeu? Então eu procuro conversar. Tem gente que fica puta, desculpa, foda-se,
Mas aquela coisa, eu não vou operar o cérebro da pessoa. Não tem como fazer isso. Olha, vamos para a capa agora do seu Então, último. o último trampo que eu fiz aqui, a última capa que eu quero mostrar, Saiu do forno esses dias, né? Inclusive para que vocês vejam, que é uma capa que eu estou muito feliz, inclusive. Muitos amigos vieram me dar parabéns. Eu fiquei assim extasiado, não só pelo resultado, mas pela resposta. Que assim é um livro que fala sobre o death metal norueguês, né, nórdico, sei lá. E só aqueles caras que pintam a cara de branco, canta música de necrofilia, satanismo e o caramba. Só que o que acontece é que houve um caso desses participantes de banda que estavam cometendo crimes, né? E até que um assassina o outro. Isso não estou dando spoiler, isso é largamente conhecido. E isso virou um livro chamado Lords of Chaos, né? Os Senhores do Caos, né? Que depois virou um filme. E eu, no meu prospect ali, buscando novos trampos, novas editoras, eu caí com uma editora muito legal, uma galera muito bacana, uma editora chamada Estética Torta. São caras muito legais que me deram essa possibilidade e eles meio que têm essa linha falando a respeito de metal, de música, né, de heavy metal e suas vertentes. E é uma coisa que eu curto muito, né? Você sabe que eu sou do rock. E o que acontece é que eles me passaram na hora que o cara falou: não, então a gente acabou de comprar os direitos desse livro aqui, e aí ele me manda esse livro aqui, que é a capa. Nossa, cara, quase dei um backflip, né, cara? Quase que eu dei um mortal de costa. E o que foi legal disso daí, cara, foi exatamente isso, que ele falou: agora eu vou fazer a versão nacional, porque assim, o fotógrafo, o dono da foto, né, o cara que fez essa foto do original, ele tá pedindo muita grana para fazer a versão em português. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, deixa eu fazer essa capa. Essa foto é uma foto em cima de uma situação real ali. Então o cara fotografou a igreja, o incêndio na igreja, né? Só que aí vem as questões. Foi feito um filme, o filme, esse é o pôster, né? Inclusive é o irmão do Macaulay Culkin que faz um dos personagens, faz um dos caras, né? É esse que está no cartaz aí. Que tá no cartaz. E aí eu fiquei dentro dessa questão assim, putz, eu queria mostrar essas duas coisas. Só que aí vem o briefing da editora, porque ele fala: olha, embora seja muito legal o teu trampo, tudo, a gente tem que ter um tom sério nessa capa, porque não é uma aventura, não é um quadrinho, é um livro de reportagem. E é uma puta reportagem. Dentro dessa questão é quase como a Sangue Frio do Truman Capote. Lógico, né, guardadas as devidas proporções, mas é a reportagem a respeito desse crime que aconteceu, né? Então o que aconteceu é que eu, conversando com ele, falei: cara, cabe muito um visual Dave McKean aqui. E aí eu falei: cara, essa é a oportunidade que eu tenho para começar a brincar com as fotomontagens. Então aí eu comecei a trazer algumas propostas. Eu já fui direto para a fotomontagem, não quis rafear, não quis esboçar na mão, porque eu queria ver o resultado, tá muito empolgado, né? E aí fui montando várias possibilidades com o mesmo personagem, com esse metalheadzinho aqui, né, que eu fiz. Aí eu falei: não, vamos mostrar o incêndio da igreja também. Isso daqui é tudo montado, tudo de shutter, tá? Mostrando todas as possibilidades. E aí o que acontece é que eu falei: bom, já cheguei em alguns desses resultados aqui, mas se você perceber, eu sempre estou usando e reservando a área para colocar os títulos, né? Ó. Sim, sim. Todos têm uma área semi-morta, né? Ó, do qual o título possa participar. Então, tipo, aqui no meio e tal. Então, a segunda coisa, isso eu fiz para mim, né? Isso daí não, você são estudos seus, você não apresentou para o editor. Isso eu fiz para mim,
Então, o que eu fiz? Eu preciso ver isso com a tipografia. Aí foi o segundo trabalho que eu fiz, de trazer a tipografia para essas imagens. Você pôs uma tipografia para ver como é que funcionava. Exatamente, uma tipografia que eu já queria, que eu achei que fosse legal para transmitir esse resumo dessa história, né? Tá. Como você pode ver aqui. Então, o que aconteceu é que a galera da editora viu, mas falou, olha, Lê, gostamos de 2 imagens aqui, de tudo que você fez, só que a tipografia não tá do jeito que a gente espera. A gente precisa de uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais reportagem, mas sem perder esse tom que você deu aqui, que tá legal. Então, aí eu comecei a formalizar dentro dessas 2 imagens e trazer algumas opções. Então, aí você está vendo como eu saí daquele Big Bang, né, aquela explosão de coisas, tudo flutuando, tudo orbitando. Ao mesmo tempo, a gente vai criando esse funil, né, e acalmando, entre parênteses, essa capa aqui, ó. Então, várias opções de tamanho, de proporção, até chegar num ponto. Então, aí eu comecei a procurar outras tipografias. Então, eu fui desde a mais radical até a mais formal, que foi essa. E aí, dentro disso, daí na capa final, eu vou chegar lá. Está em algum lugar aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Você vê a quantidade de opção que eu fiz, hein? Porque o que aconteceu? Na hora que chegou, ó, vai ser essa tipografia aqui, mas a gente tem que acertar os tamanhos e a relação dos elementos, né? Então, olha só, foi todo o rolê, todo aquele caminho para achar a imagem, e aí, daquela imagem, agora vamos achar a tipografia. Quando a gente achou a tipografia, vamos agora criar os posicionamentos, né? Então, ó, tem um monte de variações até que a gente chega num ponto de consenso. Olha a quantidade de variações, hein? Então, assim, para fazer capa, a gente tem que ter uma certa paciência, né, meu? Exatamente. Ó, essa aqui é uma outra versão também. Deixa eu só achar qual que foi aqui. Esse eu já mostrei, tá dando uma volta aqui, peraí. Só um instantinho que eu tenho que achar a coisa agora, peraí. É essa aqui, ó. E a que ficou no fim foi essa aqui. Você vê que é curioso, né, Ale? Porque você tem aquelas primeiras versões que elas são a fonte, o lettering, é tão vibrante, é tão forte como a ilustração. Exatamente. Mas aí a gente chega nessa que você e a editora definiu, ela dá um contraponto, né, cara? Exatamente. Até porque assim, esse contraponto é o que dá aquela credibilidade, né? É o que mostra que o negócio é sério. Por quê? Porque a questão de linguagem, assim como a minha cultura é uma cultura de HQ, eu sempre vou partir daquele ponto mais explosivo, que tudo grita, né? Exatamente. É só vocês verem aqui, né? Ó. Não, aquela que tem aquele outro lettering lá que parece uma no fundo parece umas folhas, uns galhos, não sei qual que é aí. Esse. Não, bom. Enfim. Esse aqui. Você vê que né, é do cacete, mas tudo grita aí, né? Tá tudo... Exatamente. Então, aí, dentro desse estudo, por isso que eu falo, entender que a gente não precisa e nem vai conseguir acertar de primeira. Às vezes a gente dá muita sorte e, tipo, a capa, ela nasce. Exatamente. Mas foi aquela coisa, sabe aquela coisa de você jogar um negócio para cima e ele cair dentro do copo? Exatamente. Às vezes dá certo. Uma das últimas capas que eu
estou desenvolvendo foi quase isso, assim. Só que eu não posso mostrar ainda. Nesse caso, eu tive que fazer todo um rolê, dar toda uma volta para chegar nesse cara. E aqui eu já falo para a galera, se você me permitir, né? Se vocês quiserem esse livro, que é uma história muito legal, é a tradução para o português do livro original, que é muito legal. Só ir lá no perfil da editora, que é lá no Instagram, Estética Torta, né? Vocês vão achar. Ou, se vocês quiserem, vocês também podem ir no meu perfil do Instagram. Eu já vou jogar aqui também para vocês. Joga aí, Ale, joga aí. Deixa eu jogar aqui, Laudo. Me dá um segundo aqui, ó. Eu vou abrir até pelo Chrome aqui. A ideia desse papo nosso, Ale, ele é legal, inclusive para a turma que já me foi cobrado até esse outro lado para mostrar mais esse percurso. Sim. Porque é interessante para a turma entender não só a questão da técnica, mas todo esse processo que tem, você entendeu? Que nem, só para antes de a gente chegar no teu Insta aí, para você ver essa coisa, às vezes a gente, por mais que a gente manje pra caralho para fazer uma coisa, que nem teu caso que fez junto as capas, todas as capas, mas falando em especial essa do Lord of Chaos. Lords of Chaos. Que assim, você fez junto com o editor, quer dizer, se você vai no teu afã inicial, você tem uma bela capa, mas ela, editorialmente falando, às vezes não vai funcionar 100%, né? Total, Laudo. O que eu acho que assim, a gente tem que ter uma percepção, uma humildade de que a gente não está trampando sozinho. Tá? Então, assim, mesmo eu sendo freela, eu fui ser freela para não ter que ficar ali me submetendo a coisas. Já fui assalariado, já vendi uma boa parte da minha alma para pessoas que não mereceram, mas vendi. Isso foi uma coisa que me massacrou, né, ao longo dos anos. E tem uma coisa que é o seguinte, cara, eu de alguns anos para cá, eu tenho trabalhado com um parceiro aí, que é o Sérgio Chaves. Ele é design e tem fechado as edições comigo, do meu trabalho. Porque é um negócio que, especificamente falando do meu canal, que é o Falando sobre Quadrinhos, né? E a gente tem muita rapaziada nova, talentosa, que são uns tremendos desenhistas, homens e mulheres, né? Que são bons, mas eles não são bons designers. E está tudo bem. Não é porque você desenha que você é um designer, você tem noção de uma capa. Para isso é importante você sentar com um, né? Com um designer. É assim, Laudo, eu acho que você tem que estudar, né? Vamos jogar a real. E não vai ser do dia para a noite. Existe até aquele estudo, né? De quantas horas você precisa para fazer alguma coisa bem e direito, né? Eu vejo isso muito em muitos lugares, de muitas maneiras. Então, o que eu recomendo é assim, saiba o que você quer, invista, né, no seu trampo, isso é fundamental, investir assim, vá fazer cursos, vá comprar um equipamento, um material bom. Vá ver outras coisas, né? Vai estudar mesmo, não fique achando que like é reconhecimento, que não é. Exatamente. E é isso, cara. E assim, seja um cara legal, seja um cara participativo, não faça como eu fiz, não seja um babaca, nem um mesquinho ao longo dos anos, porque eu, depois de velho, vi que eu paguei o preço por isso e tive que correr atrás agora, e não foi uma coisa fácil. Não foi uma coisa legal, né? A gente sabe o preço que as coisas cobram da gente, né? Mas o mais importante de tudo é que assim, eu nunca parei de trampar, nunca parei de acreditar que o trabalho pudesse ficar melhor. Exatamente. E também nunca parei de estudar, e isso é fundamental, tá?
Então, se você me permite aqui, antes de cortar o vídeo... Porque nós já vamos dar 1h30, meu. Então, tem 1h10, Lauro. Mas, ó, só para te falar, não precisa nem editar, vai do jeito que está, porque esse vídeo está muito legal. Vai fazer parte 1 e 2? Não, vamos num só. Eu vou pôr ele num só, mas ele está muito legal para a turma que desenha, cara, porque o nosso papo aqui, o teu papo comigo, ele é todo informação. E nós não jogamos conversa fora. Então, entendeu? Deixa eu só falar aqui para a molecada. Gente, vamos trabalhar no Photoshop, né? Para quem quiser conhecer o meu trabalho, me sigam no Instagram, @aleperga, tá? E se vocês quiserem comprar o livro, vocês vão aqui no Instagram da editora, que é a Estética Torta. Estética Torta é um ótimo nome, viu? Cara. Não puta nome. Estética Torta, @Estética Torta. E vocês conseguem aí o link pro site da editora. Vocês podem comprar o livro. A aposta é tanta. Por isso que eu estou feliz com isso. Porque, assim, eu tenho um monte de livros publicados, mas esse é um assunto que eu tenho uma... Como que eu posso dizer? Eu tenho uma... Laudo, me ajuda aqui, cara. Uma afinidade. Obrigado, você não me ajudou em nada. Esse é um assunto que eu tenho uma afinidade muito legal. Uma coisa que eu não falei é que, assim, antes de começar a ler Alta Capa, eu fui assistir o filme, pelo menos, né, para entender do que se trata. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam. Você lê todos os livros? Você fala, não. De verdade, eu leio pouquíssimos livros, quase nenhum, porque geralmente, quando eu estou fazendo a capa, o livro ele não está pronto. O livro ele ainda está sendo editado. Então, o que geralmente eu faço é uma mini entrevista com o editor do livro e muitas vezes eu consigo contato do autor para trocar ideia com o autor. Isso é muito importante. Entendeu? Isso que eu ia te falar, Lê, desculpa, só para agregar isso que você está falando. Porque, cara, eu sempre falei isso, não basta só o cara ter o talento, ele tem que ter um embasamento cultural, sabe? Ele precisa já gostar do babado, né, meu? Esse talento que você está falando, ele dura só até o final do colégio. Exatamente, exatamente. E assim, no mundo real, o talento... E por isso que eu falo que eu pisei na bola com muita coisa, porque eu acreditava nisso. Só meu trabalho fala por mim, né? E eu vi um monte de gente que pensa desse jeito, e até como atitude ou trampo, era muito pior do que como eu agia. A questão é assim, o talento para desenhar, para ilustrar, faz parte? Faz. Mas aí que tá a coisa. Quando eu fui estudar arte, quando eu fui estudar ilustração, eu era um foda do desenho, na minha classe, no meu colégio. Aí eu fui para um lugar que só tinha os foda do desenho, cada um da sua classe, cada um do seu colégio. Aí fudeu. Ou seja, eu saí daquele lugar do que eu era o destaque para virar mais um. Exatamente. Isso também foi o primeiro tapa na cara. Segunda coisa, o fato de entender que não é só a técnica, mas eu também vou ter que aprimorar a composição, vou ter que aprimorar a concepção, vou ter que aprimorar os conceitos, vou ter que aprimorar o repertório, e aí você tem que ir mais longe, porque daí você vai ter que aprimorar a tua noção de relacionamento, a tua noção de networking, a tua noção de comportamento, isso tudo faz parte. Então, quando você fala talento, hoje eu penso que talento é tudo isso. Pouquíssima gente realmente chega lá. Quantos caras que você conhece que cantam, não sei o quê, e não chegaram? Não, a gente até fez uma live falando disso. O cara te chama, o cliente vai te chamar para fazer uma capa, enfim. Essa semana mesmo, não vou entregar meu ouro, né? Essa semana eu estava acertando com o editor uma adaptação
E, sim, cara, naturalmente eu sou um cara que leio pra cacete, conheço a obra e sei. Então, assim, o leitor, o editor, o cliente, ele não quer só ver o teu talento, no caso, como desenhista, como ele é tudo, é o networking, né? Tudo, é tudo que você vai oferecer. Se você é um cara que desenha pra caralho, mas é travado, não entende, não sei o quê, o cara vai sacar na primeira, bicho. Cara, é só a gente ver a quantidade de vezes que eu ouvi na vida de um empregador que assim, cara, eu tava fazendo trampo com outro cara, que o cara era bom, mas o cara é muito cuzão, entendeu? E assim, muitas vezes o cara prefere pegar um cara não tão bom, no caso eu, do que aquele gênio que é um cara difícil, que é um cara que não deu química. Não deu fim. Então, assim, depois de uns anos, eu sempre procurei falar com os alunos. Você sabe que a gente já deu aula junto. Tenha o seu trabalho pessoal. Faça o seu trampo pessoal paralelo ao que você está trampando para clientes, para editoras, para agências. Tenha o seu trampo pessoal, porque daí você tem aonde descarregar todo aquele ímpeto criativo, todas aquelas ideias, sem deixar com que aquilo interfira no trabalho. Entendeu? Porque muitas vezes você vai ter que entender que você é a barriga de aluguel, cara. E é muito difícil, e isso também, quando eu aprendi de verdade, minha vida mudou muito, é entender que, por exemplo, não é o autor que é chato por causa da capa, porque ele está encrencando com a capa. Aquele cara, ele está escrevendo aquele livro há, tipo, 3 anos. Aquele é o filho dele. Entendeu? Aquilo é aquele cara que ele tá ali mastigando aquele negócio, sofrendo por aquilo, noite sem dormir, desgraçadamente, sofrendo pra cacete, e aí, de repente, vem o Zezinho aqui fazer a capa. Então é quase como se o cara me pagasse para tatuar a testa do filho dele. Exatamente. Entendeu? Então, o cara ele fica com tanta reticência que a gente tem que também dar um desconto, porque assim, é o filho do cara, entendeu? E não é o meu filho. Eu não tenho um apego àquele produto, ou àquela obra, melhor dizendo, que o cara tem. Então eu também tenho que dar um desconto. Fala, não, cara, vamos devagar. Óbvio que tem gente que passa um pouco do limite, mas não é todo mundo, isso é raro e não é tão comum de acontecer. Já aconteceu, lógico, já teve inclusive casos que eu saí do trampo porque o autor está tão inseguro ou está tão na defensiva que o trabalho começa a se alongar de uma maneira que eu mesmo já falei, cara, eu não compensa mais para mim continuar. Então eu falo, procuro ser o mais elegante possível, de, olha, cara, eu não estou dando conta, eu acho que você não deu química, o nosso trampo não funcionou junto. Por isso que é importante, Ale, o cara, é aquilo que você falou agora há pouco, é você saber o que você quer fazer, tanto dele como o seu, né? Que aí a coisa... Que assim, como você falou, como tem gente que você faz pizza e o cara pede chuchu, às vezes o cara pede pizza para você sem saber que ele quer chuchu. Ele só vai saber que ele quer chuchu quando ele vê a pizza. Entendeu? No nosso caso, o problema é que isso tomou tempo, teve um desgaste criativo, você teve que fazer tal. Mas é o ônus do trampo, cara. Não tem jeito. De verdade, eu mudei muito a minha cabeça quando eu comecei a tatuar. Porque na tatuagem não tem Ctrl Z. Então você tem que saber que o cara tem certeza absoluta do que ele quer fazer antes de você meter a agulha nele. Entendeu? Então isso me deu uma visão do meu trabalho diferente. Beleza. Ale? Deu, Vamos... né, Laudo? Caramba, hein, cara? 1h20. Manda um beijo aí. Um beijo. Um beijo. Gente, obrigado. Me sigam no Instagram. Muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade, Laudo. Valeu mesmo. Não, tem que ser assim, ó, por causa do corona. Ah, é. Né? Vamos. Fique em casa, hein, Ale? Oi? Fique em casa. Fique em casa. O senhor também, que o senhor é um velho.
Não, eu estou em casa, já sou velho, tenho pressão meio alta, tenho que ficar de olho mesmo, então não tem jeito. Deixe os jovens como eu cuidarem das coisas. Gente, Ale, vamos Paulo, fechar. obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Se vocês quiserem, gente, de novo, entre no meu Instagram, mande uma mensagem para mim aí e estamos à disposição. Beleza. Valeu! Aí a gente corta no fim, né? Pera aí, então. Deixa eu só parar. Vamos ver agora, cara, se ele não vai dar pau na hora de parar a gravação.